Neste trabalho, vamos falar especificamente sobre o desenvolvimento motor humano, suas fases, estágios, todo esse processo. O mesmo foi projetado pelos alunos Eduardo França, João Lourenço, Luiz Vitor, Michele Marques e Nathan da Hora. Vamos começar falando um pouco sobre o que é o desenvolvimento motor humano. O desenvolvimento motor humano faz parte de um processo complexo que depende de uma série de elementos interrelacionados, tais como as características físicas e estruturais do indivíduo, o ambiente que está inserido e a tarefa que ele irá realizar. Ele é dividido em 4 fases: a fase reflexiva, a fase rudimentar, a fase fundamental e a fase especializada. Essas fases são alterações motoras progressivas, isto é, o ser humano apresenta uma melhoria linear na performance motora, e isso acontece toda vez que se torna necessário o aprimoramento de tais habilidades. Mas com o passar dos anos, ou seja, com o processo de envelhecimento, essa performance se deteriora na velhice. A primeira fase é a fase motora reflexiva. Os movimentos reflexos são movimentos involuntários que formam a base para as fases do desenvolvimento motor. A partir da atividade de reflexos, o bebê obtém informações sobre o ambiente, sendo que esses movimentos involuntários desempenham um importante papel para a sobrevivência da criança. Essa fase ela é dividida em 2 estágios: estágio de codificação de informações e estágio de decodificação de informações. Vamos para o estágio de codificação de informações. Ele é caracterizado por atividade motora involuntária e servem de meios primários pelos quais o bebê é capaz de reunir informações, buscar alimento e encontrar proteção ao longo do movimento. Já no estágio de decodificação de informações, há uma grande inibição de muitos reflexos, ou seja, o desenvolvimento do controle voluntário dos movimentos. Chegamos na segunda fase, que é a fase motora rudimentar. As primeiras formas de movimentos voluntários são os movimentos rudimentares, observados no bebê, desde o nascimento até aproximadamente a idade de 2 anos, sendo que o aparecimento destes movimentos varia de criança a criança e depende de fatores biológicos, ambientais e da tarefa. Essa fase ela é dividida em 2 estágios: estágio de inibição de reflexos e estágio de pré-controle. O estágio de inibição de reflexos inicia no nascimento. Os reflexos dominam o repertório de movimentos do bebê, sendo que os reflexos primitivos e posturais são substituídos por comportamentos motores voluntários. Porém, os movimentos, embora com objetivos, são descontrolados e grosseiros. No estágio de pré-controle, por volta de 1 ano de idade, as crianças começam a ter precisão e controle maiores sobre seus movimentos. Nesse estágio, as crianças aprendem a obter e a manter seu equilíbrio, a manipular objetos e locomover-se pelo ambiente com grau de proficiência e controle aceitáveis, considerando-se o curto período que tiveram para desenvolver essas habilidades. Chegamos na terceira fase, fase motora fundamental. Esta fase representa o período no qual as crianças estão ativamente envolvidas na exploração e na experimentação das capacidades motoras de seus corpos. Os padrões de movimentos fundamentais são padrões observáveis básicos de comportamento, como, por exemplo, correr, saltar, arremessar, receber e dentre outras. Essa fase é dividida em 3 estágios: estágio inicial, estágio elementar e estágio maduro. No estágio inicial, representa as primeiras tentativas de movimento orientado da criança para o objetivo de desempenhar uma habilidade fundamental. Algumas crianças podem estar além desse nível no desempenho de alguns padrões de movimento, porém, a maioria está no estágio inicial. Depois do estágio inicial, temos o estágio elementar, que envolve maior controle e melhor coordenação rítmica dos movimentos fundamentais. Aprimora-se a sincronização do movimento, porém, os padrões de movimento nesse estágio são ainda geralmente restritos ou exagerados, embora mais bem coordenados. O estágio maduro, ele é o último estágio da fase fundamental. É caracterizado por desempenhos eficientes, coordenados e controlados. As habilidades manipulativas que requerem acompanhamento e interceptação de objetos em movimento, como apanhar, derrubar e rebater, desenvolvem-se um pouco mais tarde em função das exigências visuais e motoras sofisticadas dessas tarefas. Embora algumas crianças possam atingir o estágio maduro pela maturação, a grande maioria precisa de oportunidades para a prática, o encorajamento e a instrução em um ambiente que promova o aprendizado. A quarta fase do desenvolvimento motor humano é a fase motora especializada. Nesta fase, o movimento torna-se uma ferramenta que se aplica a muitas atividades motoras complexas presentes na vida diária, na recreação e nos objetivos esportivos.
Esse é um período em que as habilidades fundamentais são progressivamente refinadas, combinadas e elaboradas para o uso em situações crescentes e exigentes. Essa fase é dividida em 3 estágios: estágio transitório, estágio de aplicação e estágio de utilização permanente. No estágio transitório, as crianças começam a combinar e a aplicar habilidades motoras fundamentais a um desempenho de habilidades especializadas no esporte. As habilidades motoras fundamentais que foram desenvolvidas e refinadas para seu próprio melhoramento no estágio anterior são aplicadas em brincadeiras, lutas e em situações da vida diária. As habilidades transitórias são simplesmente padrões de movimentos fundamentais, de algum modo em forma mais específicas e mais complexas. No estágio de aplicação, mudanças interessantes acontecem no desenvolvimento das habilidades das crianças. Nesse estágio, elas começam a buscar a participação em atividades específicas, a ênfase crescente na forma, habilidade, precisão e nos aspectos quantitativos do desempenho motor. Essa é a época para refinar e usar habilidades mais complexas em atividades avançadas, atividades de liderança e em esportes selecionados. O último estágio é o estágio de utilização permanente. Ele representa o topo do processo do desenvolvimento motor e é caracterizado pelo uso do repertório de movimentos adquiridos pelo indivíduo por toda a vida. No geral, precisamos entender o desenvolvimento motor humano como um processo de evolução sequencial, no qual existe uma interação entre maturação e aprendizagem. Ao longo desse processo são identificadas as fases de comportamento e habilidades adquiridas ao longo da vida. Chegamos ao final da nossa apresentação e esperamos que tenha entendido o que é e como ocorre esse processo de desenvolvimento motor humano.